Olá, pessoal! Nesse vídeo, eu e meus amigos vamos falar um pouco do cubo CMY. Ele recebe esse nome porque em suas faces é possível identificar as cores magenta, ciano e amarelo. CMY é um sistema de cores complementar ao sistema RGB, vermelho, verde e azul. Esse sistema de cores é utilizado normalmente em monitores e eletrônicos e em produções digitais, como em sites e redes sociais. E no cubo CMY também, nós podemos identificar um pouco de óptica, um ramo da física que estuda fenômenos que acontecem com a luz. Mas antes de tudo, vou abordar assuntos básicos para o entendimento de vocês, que são os vetores e o sistema tridimensional. Os vetores são segmentos de retas orientados que apresentam modo, direção e sentido de acordo com a perspectiva de quem está o vendo. Por exemplo, desses três vetores, esses são seus módulos, suas direções e seus sentidos, através da sua perspectiva. Dois vetores podem ter sua representação de soma também, em que se você pegar dois vetores e posicioná-los desta forma, por exemplo, a soma deles será representada por um terceiro vetor que começará na origem do primeiro vetor e terminará na extremidade do segundo vetor que está sendo somado, desta forma. Eu imagino que vocês já conheçam o plano bidimensional, formados pelos eixos x e y. Imaginem, então, um terceiro eixo saindo da sua origem em um sentido vertical para cima, que vai ser chamado de eixo z. Esse, então, é o plano tridimensional. E assim surgem imagens no espaço em 3D. Bom, gente, para a gente entender como surgiu o cubo CMY, que é ciano, magenta e yellow, né, que é amarelo, a gente tem que entender como as cores tradicionais, né, o vermelho, o verde e o azul, funcionam nesse plano tridimensional que é representado pelo cubo. Como vocês podem ver, no ponto de origem, 000 é o preto, onde todos eles partem. E aqui, cada um com sua propriedade vai para um lado, né, representado pelo vetor, e fica de uma cor. E o ciano, magenta e o amarelo nada mais é que, popularmente falando, é mistura de cores, que é a soma de vetores deles. Por exemplo, esse vetor que é o vermelho, mais esse vetor que é o azul, a soma deles dá nesse ponto aqui mais ou menos, que é o magenta. A mesma coisa aqui, ó, a mistura do verde com o azul é ciano, a mistura do verde com o vermelho é o amarelo. Ou seja, a origem do cubo CMY nada mais é que a mistura de cores das projeções feitas pelo cubo RGB, que é vermelho, verde e azul. Boa tarde, pessoal! Continuando com os experimentos, nesse vídeo que irei mostrar, vamos jogar um feixe de luz vermelha por meio do laser no cubo CMY. Tchauzinho! Fala, galera. Beleza? Então, boa tarde. Dando continuidade aí à série de experimentos com o cubo CMY, vou apresentar a vocês o que aconteceu quando jogamos um feixe de luz vermelha nele, um laser. Então, basicamente, o que aconteceu é que o sistema de cor desse cubo é conhecido como subtrativo, ou seja, ele vai refletir a cor que o sistema não foi absorvido. E os pontinhos que ficam fora do cubo ali que a gente consegue ver é basicamente o efeito de refração e reflexão da luz mesmo. Então, é isso, galera. Fala, pessoal! Para dar continuidade à nossa conversa, vamos abordar dois fenômenos que a física explica a respeito do nosso cubo CMY. O primeiro é o conceito de refração, que nada mais é que o fenômeno óptico no qual ocorre uma mudança na velocidade da luz devido à mudança de meio. E a reflexão é um outro fenômeno da luz
que consiste no seu retorno ao local de origem. No caso do cubo CMY, a luz branca ela sai do ar, que tem um índice de refração igual a 1, e o vidro, que tem índice de refração 1,5. Podemos perceber que ocorre uma diminuição na velocidade da luz. Por que isso ocorre? Justamente porque o índice de refração diz muito sobre a velocidade. E mais para frente, veremos as leis que regem esse fenômeno. Aqui podemos observar que a luz branca deveria fazer seu trajeto retilíneo se ela continuasse no meio do ar. Porém, ela bate na superfície do vidro, que tem um índice de refração maior, e por isso há uma queda na velocidade, o que acaba diagonalizando os vetores. Esse fenômeno que acontece foi estudado em 1666 pelo grande físico Isaac Newton, e ele diz que a luz, ao atravessar por um prisma totalmente polido, ela sai e ela é decomposta do outro lado por vetores de cores diferentes. E quais são os meios em que isso ocorre? Temos o meio transparente, que é no caso de um copo de vidro, o meio translúcido, que é o caso de box, de banheiro ou de janela de banheiro, e o meio opaco, em que não há passagem de luz. E qual deles é o meio do cubo CMY? O meio transparente. Apesar de parecer ser translúcido, o meio transparente faz com que a trajetória da luz permaneça a mesma. Já o translúcido, ele meio que diverge a passagem da corrente de luz. Bom, pessoal, dando continuidade na nossa aula, agora a gente vai falar um pouco sobre o índice de refração. E o que é esse índice de refração? Esse índice, ele mede o quanto que a luz refrata quando ela muda de meio, igual tá descrito na nossa imagem. E para a gente calcular esse índice, tem uma fórmula, que é N igual a C dividido por V, onde o N é o nosso índice de refração, C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio, que no nosso caso aqui da nossa aula é a velocidade da luz quando ela atravessa o nosso cubo. Então, eu vou mostrar para vocês uma aplicação prática dessa fórmula com um exercício. Esse é um exercício da Universidade Federal de Roraima e ele diz assim: em um experimento, temos uma placa de vidro que é atravessada por um feixe de luz. Nesta placa de vidro, em especial, a velocidade da luz é 2,5 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Considerando a velocidade da luz no vácuo como sendo igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, marque a alternativa que corresponde ao índice de refração do vidro nesse experimento. Então, para a gente calcular o índice de refração, que é o que o exercício está pedindo, a gente vai utilizar a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o exercício já deu para nós os dados da velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 8, e a velocidade da luz na placa de vidro, que é o que a gente que é o meio que o exercício nos deu. Então, a gente vai substituir no lugar de C e de V e vamos realizar essa divisão. Quando a gente fizer essa divisão, a gente vai achar N igual a 1,2. Então, a nossa resposta correta vai ser a alternativa C, o índice de refração é igual a 1,2. Então, agora, para ver se vocês entenderam o mesmo conceito, eu vou deixar um exercício para vocês tentarem fazer, seguindo a mesma lógica. E, ao final do exercício, vocês vão ter que ter como resposta o índice de refração igual a 2,5. E, então, sobre o índice de refração era isso. Espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo a aula. Olá, pessoal. Eu sou Ana Júlia e vou falar sobre a lei de Snell. A ótica, ela possui 3 princípios. O primeiro é, quando um raio ele percorre no mesmo meio e não tem uma mudança de meio,
a luz que se propaga, ela continua em linha reta e mantendo o mesmo sentido e mesma direção. O segundo princípio mostra que a trajetória de um raio ele não depende do sentido de propagação. E o terceiro princípio mostra que cada raio de luz ele é independente e não necessariamente precisa do outro para poder ser analisado. A lei de Snell mostra que os ângulos R e I são diretamente proporcionais, sendo eles ângulos que se faz em relação à normal do plano. A lei descoberta por Snell mostra uma relação entre o ângulo de incidência da luz e o ângulo de refração da luz, onde N1 e N2 são os índices de refração dos meios 1 e 2. I e R são os ângulos de incidência e refração. Dessa maneira, a lei de Snell mostra que N1 vezes o seno de I é igual a N2 vezes o seno de R. Observação. Quando o R ele é igual a 90 graus, não existirá uma refração. Dessa maneira, haverá uma reflexão completa. Newton ele fez um experimento onde ele deixou um buraco na parede e entrou um feixe de luz direto num prisma. Esse feixe de luz branca. Dessa maneira, ele observou que esse feixe de luz ele é uma junção, é um conjunto de todas as outras cores. Dessa maneira, ele viu que cada cor tem o seu índice de refração, porque se todas as cores tivessem o mesmo índice de refração, o feixe de luz que sairia depois do feixe de luz ter batido no prisma seria branco também, pois sem a mudança de índice de refração não haveria mudança de cor. Bom, como sabemos agora, a luz branca tem um índice de refração diferente das outras cores. Então, eu trouxe um experimento aqui para mostrar que quando a gente se joga uma luz branca dentro do cubo, vemos em diversas direções várias cores, mostrando, como podemos ver nessa imagem, o azul, o amarelo, o vermelho, o rosa. O que está acontecendo aqui? Basicamente, como o índice de refração deles são diferentes, eles vão para diferentes ângulos, que vão entrar em diferentes filtros, que vai fazer com que forme esse arco-íris em volta do cubo. Então é isso, pessoal. O cubo CMY é um ótimo presente para dar para uma pessoa querida. Ele é encontrado na internet à venda em diversos tamanhos. Esse, por exemplo, é bem pequenininho. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Até a próxima!